sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém? Podemos sentar? Amados irmãos e irmãs, antes que Deus criasse o mundo visível, o mundo material, antes que Deus começasse a obra dos 7 dias, Deus criou um outro mundo, o mundo espiritual, o mundo dos espíritos puros, dos espíritos invisíveis, angélicos. Esse mundo espiritual foi criado por Deus, quando Deus, em sua bondade, sem que ninguém o pedisse, sem que ele precisasse, atenção, não é que Deus estava precisando de empregado e decidiu criar os anjos. Foi por pura bondade, por puro amor, Deus cria uma pleiade de espíritos angélicos, para que esses espíritos participassem da sua felicidade. Deus, que é a própria felicidade, não se contenta em guardar a si mesmo para si. Ele quer doar-se aos outros, ele quer transmitir felicidade aos outros, então ele cria os anjos. Mas Deus, ele não é um controlador de marionetes. Deus não nos obriga a sermos felizes, ele dá a si mesmo para aqueles que querem recebê-lo. Então Deus submete os anjos, todos eles, a uma prova. Antes ainda da criação do mundo, antes ainda da criação da luz, Deus submete todos os anjos a uma prova. A Escritura não diz qual foi essa prova, mas a tradição de muitos séculos da Igreja gosta de acreditar que a prova dos anjos constituiu-se no seguinte: Deus revelou aos anjos que criaria um outro tipo de ser, o ser humano. Um ser que era ao mesmo tempo espiritual e material, que era ao mesmo tempo invisível e visível, que pertencia ao mundo de lá e ao mundo de cá, que seria inferior aos anjos, mas que, no entanto, seria igualmente amado por Deus e mais ainda, o próprio Deus, a segunda pessoa da Trindade, o Verbo Eterno, se faria um deles, se encarnaria. Deus se faria homem, e os anjos seriam obrigados a servi-lo e adorá-lo como homem. Diante dessa revelação, os anjos se dividem. Existe, em primeiro lugar, uma reação negativa da parte de um dos serafins. Os serafins são os anjos mais superiores. Um deles, anjo de luz, Lúcifer, se revolta contra a ideia de se rebaixar para adorar um Deus que se faz homem. Então ele dá um grito de revolta: non serviam, não servirei. E junto com ele, junto com a sua soberba, ele carrega 1/3 dos anjos. E quando Lúcifer, olha bem, os anjos eles ainda não gozavam da presença de Deus no sentido de visão beatífica, eles ainda não estavam confirmados na felicidade, eles estavam na provação ainda. Lúcifer e seus seguidores rejeitam a felicidade de Deus porque não querem servir a Cristo. E quando Lúcifer rejeita a Cristo com seu grito de não servirei, um outro anjo, talvez
da mesma estirpe de Lúcifer, talvez também um serafim, não sabemos, mas provavelmente sim. Um outro anjo levanta sua voz, né? E saibam, anjo é espírito, anjo não tem boca nem corpo, né? A voz aqui é um modo de dizer, é tudo espiritual. Um outro anjo levanta sua voz para responder ao não servirei, dizendo: quem como Deus? Como você ousa dizer que não servirá? Você acha que é maior do que Deus? Quem como Deus? E quem como Deus em hebraico fica Miguel. Daí que nós chamamos esse anjo de Miguel. Miguel não é exatamente o seu nome. Miguel é aquilo que ele disse como resposta a Satanás. Quem como Deus? E ao dar esse brado, acontece a batalha no céu. A batalha do céu não foi com espadas e escudos, nem trocas de tiro, nem trocas de soco, nem nada disso. É uma batalha puramente espiritual, uma batalha da vontade e da inteligência. E Deus, nesse exato momento, cria o inferno para Satanás e os seus anjos. O demônio que rejeita a Deus, por escolha própria, vai para um lugar afastado de Deus. Isso que é um inferno, o afastamento completo, total e definitivo da presença de Deus. São Miguel, a partir daí, fica sendo o chefe do exército celestial, aquele que comanda os anjos que são fiéis a Deus e que a partir daquele momento recebem o prêmio, passam na prova, são acolhidos na felicidade eterna e no serviço a Cristo, na expectativa da encarnação de Cristo e no serviço a Cristo. E como dizem os santos padres, servir a Cristo é reinar. O anjo soberbo se torna escravo do próprio pecado, enquanto os anjos humildes, servindo, reinam com Cristo e com Deus. E assim, São Miguel nos dá enormes lições de como nós mesmos devemos passar pela prova dessa vida. A prova dos anjos foi um instante. A prova da nossa vida, aquilo que vai decidir se nós vamos viver para sempre com Miguel ou com Satanás, é toda a nossa história, do momento que a gente é concebido até o momento da nossa morte. E conhecendo essa história da batalha no céu, da diferença entre Miguel e Lúcifer, nós podemos tirar algumas lições para nós. A primeira lição que nós devemos tirar é percebermos aquilo que Satanás, tão inteligente, talvez não tenha percebido. Não existe a opção de não servir a Deus. Se a gente abrir o livro de Jó, a gente vai perceber isso. O demônio vai lá pedir a Deus para tentar a Jó, pedir a Deus para ferir aquele homem, para arrancar tudo que ele tinha, para arrancar a sua saúde, achando ele que estava fazendo algo para machucar a Deus. Deus não é passível de ser machucado. No fim da história, depois de tudo aquilo pelo qual Jó passou, de suportar os amigos, de suportar a esposa inconveniente, o que nós percebemos? No final, o diabo, sem querer, estava servindo a Deus. O demônio não tem outra opção. Nós não temos outra opção. Deus, na sua providência, controla todas as coisas. Ou nós servimos a Deus com liberdade e recebemos o prêmio, ou nós servimos a Deus com revolta e recebemos o castigo.
não tem como fugir do serviço a Deus. O non serviam de Satanás, o grito de não servirei, não passa de pirraça, porque ele não consegue fazer a própria vontade. É sempre a vontade de Deus que prevalece. Isso a gente precisa aprender. Ou a gente cumpre a vontade de Deus com amor, ou a gente cumpre a vontade de Deus pela dor. A vontade de Deus sempre prevalece. E aí a gente pode fazer um apêndice aqui, um parênteses, de que nós devemos evitar toda tentação de dualismo, de maniqueísmo. O que isso significa? Às vezes as pessoas mal formadas acabam colocando na cabeça uma ideia de Deus e diabo como se fossem um herói e um vilão que estão lutando, que estão medindo forças, que ainda não sabem quem vai ganhar no final. Não existe isso. O diabo, ele é infinitamente inferior a Deus. Não é que Deus está lá suando para ganhar de Satanás. Você que está suando para ganhar de Satanás. Deus é inatingível. O demônio não é um Deus do mal. Não existe isso. O demônio não é um Deus do mal. O demônio não é um princípio do mal. O demônio é um anjo rebelde. E como anjo inferior a Deus, criatura. E a gente tem que parar de começar a enxergar o diabo como se fosse um Deus reverso. Não existe isso. O diabo não tem esse poder. Tudo aquilo que o diabo faz é permitido por Deus para o nosso bem. Deus sempre tira um bem. Lembra o que o padre falou? No fundo, o demônio está servindo a Deus também. Claro, o que o demônio pode ganhar? O demônio pode ganhar a tua alma, porque você é livre, você pode escolher ficar do lado dele. Mas vai ser sua escolha. E no fundo, qual que é a vontade de Deus para você? Que você se salve porque você quer. Não forçado. Se fosse forçado, ele juntava todo mundo, levava para o céu e pronto, acabou. Não é assim? Você acha que Deus não pode fazer isso no estalo? Então, tirar da nossa mente essa ideia dualista. Não tem isso, tá? Deus está lá em cima, o diabo está lá embaixo. Você está ali dando sopa. Ou a gente se entrega totalmente a Deus, ou o diabo vem e nos convence. Mas é sempre dentro, respeitando a nossa liberdade. Esse grito de não servirei do demônio contrasta com uma outra realidade. A realidade de que os anjos bons, aqueles que ficaram do lado de Deus, passam a sua existência a servir a Deus e aos homens. Que grande privilégio nós temos, nós seres humanos, de sermos servidos por criaturas superiores a nós. Deus, ele gosta de agir por meio de causas segundas, ou seja, Deus conduz a criação e a providência, muitas vezes não diretamente, mas por meio do ministério dos anjos. E é por isso que existem os anjos da guarda, é por isso que existem os anjos protetores dos lugares. Os anjos são postos a nosso serviço para nos conduzir até Deus, para nos levar para o céu. Assim como Cristo, na tentação do deserto, né, vamos lembrar dessa passagem que a gente lê sempre na Quaresma, quando Cristo vence a tentação de Satanás, os anjos chegam para servi-lo. Os anjos estão a nosso serviço, nós podemos contar com eles. Nós deveríamos ter mais devoção a eles, de modo que se afaste de nós um outro erro também.
que são duas coisas juntas, né? Um negócio chamado naturalismo e um negócio chamado superstição. O que é superstição naturalista? É a gente ficar, primeiro, achando que o nosso mundo visível é toda a realidade. Não é. Aqui nós temos muitas pessoas humanas, mas nós temos mais ainda pessoas angélicas, presentes nesse lugar, invisíveis, que atuam realmente, tal como você também atua realmente. E esses anjos agem, nos protegem, nos sugerem boas coisas, assim como os demônios também estão espalhados pelos ares para nos fazer perder. E é nossa fé na realidade do sobrenatural que não permite que a gente caia na superstição. O que é superstição? A superstição é uma forma grotesca de idolatria. É eu dar poder para coisas que não têm poder. Sabe? Que beira o ridículo. Essas pessoas que, eu não posso passar embaixo da escada. Porque a escada vai fazer o que com você? Não é isso? Claro que isso é a superstição das mais bobas, né? Mas às vezes a gente cai em outro tipo de superstição. E a superstição é sempre falta de fé. É ficar atribuindo causalidade para coisas que não tem. Isso aconteceu por causa disso, por causa daquilo. Como se Deus vivesse no céu, num jogo de toma lá da cá. Eu fiz errado, Deus manda um castigo, meu filho está doente, eu fui amaldiçoado. Você se acha tão importante assim para Deus ficar conduzindo tudo no mundo por causa de você? Não é assim que funciona. A fé na presença e na ação dos anjos é um remédio eficaz contra toda forma de superstição, de idolatria, de naturalismo. O mundo espiritual existe, ele atua, porque os anjos têm poder real, mas eles têm, e não as coisas. E nós somos honrados de termos a nosso serviço esses seres tão amados por Deus, tão grandiosos, mais inteligentes do que nós, mais santos do que nós, que são os anjos. E cada um de nós tem um anjo da guarda, que nos acompanha desde sempre, e que muitas vezes nós vivemos ignorando-o, simplesmente esquecendo de sua existência, como se vivêssemos sozinhos no mundo, sendo que temos um companheiro do nosso lado 24 horas por dia, desde o início até o fim da nossa vida. E esses anjos que nos servem, amados irmãos, são para nós um ensinamento acerca daquilo que nós deveríamos ser também. Nós também deveríamos ser como anjos. O que significa a palavra anjo? Anjo vem do grego angelos, que significa mensageiro. Basicamente é uma espécie de carteiro, né? O anjo é o sujeito que leva uma mensagem. Por quê? Porque Deus de vez em quando pede que algum espírito desses do céu traga mensagens aos homens na terra. Nós temos que perceber que todos nós somos também como que mensageiros. Tem um filósofo que diz que o homem é um animal simbólico. Nós podemos dizer que o homem é o animal mensageiro. Tudo que nós fazemos transmite uma mensagem para aqueles que estão ao nosso redor. É ou não é assim? Quando nós fazemos um bem, transmitimos uma mensagem de bem. Quando nós fazemos o mal, transmitimos uma mensagem de mal. É isso que nosso Senhor falou no Evangelho. Ai do mundo por causa dos escândalos. O que é escândalo? Escândalo não é gritaria. A gente fala escândalo, a pessoa pensa em alguém escandalosa fazendo gritaria. Escândalo significa conduzir alguém para o pecado, mau exemplo. Isso é escândalo. Nós somos capazes de dar escândalo justamente porque tudo que nós fazemos transmite mensagem. E na medida em que nós percebemos que nossas ações transmitem mensagens, nós devemos viver como anjos,
portadores de uma mensagem de santificação. Entender que meu exemplo faz diferença na vida dos outros, que eu deveria ser um anjo na vida das pessoas. E isso só vai acontecer se eu viver em constante serviço livre a Deus. Servir a Deus, nós já vimos, todo mundo vai servir querendo ou não, mas nós temos que servir livremente a Deus. Quando servirmos livremente a Deus, nós passaremos uma mensagem de adoração para Deus, de humildade para nós mesmos, de santidade para os nossos irmãos. É isso que os anjos pedem de nós, que nos ensinam. É nisso que São Miguel é exemplo. Em que eu posso imitar São Miguel? Seja anjo, seja mensageiro, seja evangelizador. A palavra evangelizador significa isso, aquele que transmite uma mensagem boa, que transmite a palavra de Deus. A rainha de todos os anjos, a Virgem Maria, não poderia ser rainha dos anjos se ela não tivesse seguido à risca e ao máximo esse exemplo. Quando Gabriel, que é um dos 7, ou seja, um dos serafins, quando Gabriel vai ao encontro da Virgem Maria em Nazaré e faz aquele anúncio, que é o maior de todos os anúncios, que realiza a missão angélica, que é a maior de todas as missões angélicas, e fala com ela: você foi escolhida para ser a mãe de Deus. Qual que é a resposta da Virgem? Eis aqui a serva do Senhor. É o contrário da resposta de Satanás. Satanás diz: eu não servirei. Maria diz: eis aqui a serva do Senhor. E é por isso que os anjos a reverenciam como modelo, a reverenciam como a maior de todas as mensageiras de Deus. E é a intercessão dela que nós pedimos, juntamente com a intercessão de São Miguel, nosso anjo da guarda, e de todos os anjos, para que nós sejamos também, como ela, servos do Senhor, mensageiros que transmitem aos irmãos o desejo de viver e morrer servindo em liberdade e amor à vontade de Deus. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém.